Paz e graça, amados, 1 Tessalonicenses, as cartas mais antigas do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, as primeiras escritas, capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. E aí vai toda uma sequência. Quem quiser continua lendo aí. Tenho recebido de alguns irmãos, inclusive um deles é minha prima, que me mandou também uma mensagem pelo WhatsApp, falando a respeito do chip que vai ser implantado, testes da ONU, o senhor Barack Obama, agora o senhor Michel Temer também aprovando. Essa história do Mondex, que é esse chip, ela já é antiga e circula, antiga sim, entenda. Já há tempos que isso circula na internet, alguns irmãos já alertavam sobre isso, irmãos norte-americanos e alguns irmãos aqui do Brasil também, e eram tidos como que faziam parte da teoria da conspiração. Aí está, né? Aquilo que eles falavam se cumprindo. Já no Pão de Minuto também nós temos mostrado alguns vídeos falando sobre o novo governo mundial, os próprios líderes mundiais falando isso. Isso é uma coisa que eu ensino arquitetada há praticamente 2 séculos. Mas agora estão falando abertamente nos canais de televisão aí, jornais, etc. e tal, nessas reuniões que eles fazem aí mundo afora. Fato é, queridos, é que, como disse o apóstolo, nós já estamos inteirados de que o dia do Senhor ele virá a qualquer momento. Então, para aquele que está preparado, não há o porquê temer, né? Não é o temer, mas sim temer. Porque sabe que a sua salvação está garantida. Que o Senhor não o deixará para trás. Que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E não deixará nenhum dos seus fiéis aqui na terra passando pela que chamamos de grande tribulação. Então, não entre em pânico, não fique apavorado, você que aguarda o Senhor, evidentemente, não fique apavorado, pelo contrário, glorifique. Sinta-se alegre e feliz ao ver a palavra de Deus se cumprir e saber que o nosso sofrimento está por findar aqui. E vamos orar mais, buscar ler, né, palavra, ver pregações e a igreja, usar a internet para esses fins, não só Facebook, não só ficar postando fotinho, né, mandando indiretinha um para o outro, que isso não ajuda nem edifica ninguém. E o que eu tenho falado para vocês, há quase 2 séculos atrás, tem aqui, olha, até com marquinha de ferrugem, fazer questão de aproximar para vocês verem. Há tempos que seja, nunca que publiquei e escrevi não. Só estou lendo, já li, aliás, várias vezes, contando sobre o propósito de Sião, sobre a volta de Israel para Israel, né? Já há tempos atrás, em 94, quando estava iniciando-se a globalização, eu tive uma excelente professora de história que estava falando que muitas coisas iam acabar no sentido de vínculo empregatício, de que seu pai trabalhou 30 anos, seu avô trabalhou 30 anos numa empresa, isso não existirá mais por causa da globalização, etc. E tal. E a gente vai unindo aquilo, blocos econômicos, aquela coisa toda. Naquela época ainda já comecei a escrever, aí sim foi eu que escrevi
Apocalipse 13, a revelação, e também já estava falando sobre o Mondex. Aí, por que falando isso? Para mostrar que o Senhor está sempre nos alertando, de um jeito ou de outro, na sala de aula, ou pela televisão, ou por meios políticos. Né? Aquele que está, como diz o apóstolo, inteirado sobre o assunto, esperando o Senhor, glorifique. Né? Não há necessidade de se criar pânico, não há necessidade de se temer. É só esperar, vai ser um abrir e fechar de olhos, como está escrito. Se está tendo toda essa preocupação de haver um governo mundial como eles mesmos querem fazer, e se o cenário já está sendo criado ou já está completo, que a gente também não sabe, eu também não vou aqui arriscar falar nada para você, porque o dia só Deus sabe mesmo, né? Eu já vi muitas pessoas dando datas e se dando mal. Mas Jesus disse assim, olhai os sinais, olhai os tempos. Quando virdes essas coisas acontecendo, sabei que está próximo o fim. A gente tem visto tanta coisa acontecer, queridos, tanta coisa. Eu não sei porque é surpresa para alguns, num caso como esse. Não há coisa de surpresa nenhuma. Há sim necessidade, se você estiver faltando azeite na sua lamparina, como a história lá da parábola das 10 virgens loucas lá, coloque. Está em tempo ainda. Está em tempo. Faça isso. Não fique esperando o tempo passar, não. Assista aí, tire suas conclusões, não tenha medo, glorifique a Deus por isso. Com tantos sinais, e o que era profecia já está se cumprindo. Daqui de cima você não tem ideia da dimensão deste buraco, mas eles têm aproximadamente 30 metros de largura e aproximadamente 7 metros de profundidade. Esses buracos começaram a aparecer de uns anos para cá e estão se multiplicando. E é muito interessante que dentro daqueles buracos, aquela água que você está vendo, não é água salgada, é água doce. Não é a água do Mar Morto, é outra água, é uma água saudável, uma água potável. E todos eles brotando água doce. Ninguém sabe o que isto significa. Realmente é um fenômeno que a ciência não... Os sinais do fim dos tempos na realidade. É Deus tentando quebrantar seu coração duro e abrir os seus olhos para que você busque pela salvação de sua alma. Sky News with Paula Middlehurst. Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. The view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. A mundial foi dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja,
Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Lula foi recebido nesta segunda-feira em Roma pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. Segundo ele, a atual crise financeira constitui uma extraordinária oportunidade para que se possa refletir sobre os erros e para que seja criada uma nova ordem mundial. Lula ainda expressou apoio à proposta da Itália de ampliar o G8, o grupo formado pelos 7 países mais industrializados, mais a Rússia, para que nações emergentes como o Brasil sejam incluídas. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir... Como vocês viram aí, essa história então não se inicia com o seu Michel Temer, nem com o seu Barack Obama. Ela vem mais lá atrás, como vocês viram aí, pessoas que já não são mais presidentes do país. Mas a ideia, a fim, é a mesma, independentemente de quem esteja no governo, né? O Papa já não é nem mais aquele, já é outro também, mas também uma liderança mundial. Enfim, prepare-se, né? Como diz a palavra, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Esse Israel não está só circunscrito ali à nação de Israel. Ela também serve analogicamente para a igreja. Prepara-te para encontrar com o Senhor, teu Deus. Não fique brincando na hora que não é para brincar, queridos. Não fique perdendo tempo com coisas que não vão te levar a nada. Ou vão, até vão, como eu já disse em outro vídeo, mas é um lugar que você com certeza não vai querer estar. Preste atenção, né, nos sinais dos tempos. Preste atenção na palavra de Deus, que sempre se cumpriu e não vai ser dessa vez que ela não vai se cumprir. Por quê? Logo agora ela não vai se cumprir e todas as outras profecias foram cumpridas. Pense nisso. É uma questão de raciocínio lógico. É uma questão de você usar o mínimo de sabedoria possível. Não precisa nem ser tão inteligente assim para poder ver, notar. Todo mundo percebe o clima. Não estou dizendo o clima natureza, não. O clima mesmo, a nível mundial, como é que está? Está feio o negócio. Está feio mesmo. Não está brincadeira. Então, vamos nos colocar na posição de servos de Deus, para que, ao ouvir o soar da trombeta, possamos encontrá-lo com Ele nos ares, como está escrito na palavra. Fique em paz.